Pessoal, dei start aqui na gravação, né? Antes da gente iniciar aqui a web aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, ou seja, as orientações aqui do Senai Unidigital, tá? Deixa eu só incluir o som. E depois, né, das orientações, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Lá. Compartilhar nossa tela aqui. Então, pessoal, aula passada, né, a gente já tinha feito uma introdução aqui, falado do fórum, né? E a aula passada foi mesmo para falar da lógica aí de projetos, né, do método científico, a gente discutiu bastante. E aí a arquitetura que a gente vai utilizar vai ser a um, tá? Essa 2 aqui, ela não está nem disponível aí, mas a gente só vai usar essa daqui, a um, tá? E aí hoje a gente vai começar o cálculo, né? O cálculo em conformidade aí com a NBR 5410, tá? Deixa eu ver se eu já baixei. A planta eu já havia baixado, tá certo? Beleza. A planta já tá aqui. E aí essa renovada que eu coloquei aqui, ó, além da área, eu forneci as distâncias aqui, né, que vai ser fundamental. Professor, então quer dizer que aquele programa que o senhor falou, o Proelétrica, o tal de Proelétrica, ele pega essas informações de área, de distância aqui, né, 2,90, por exemplo, a cozinha aqui por 2,95, e aí ele dimensiona a quantidade de lâmpadas, na verdade é de carga, viu? Aí lâmpada, você pode pegar essa carga e dividir, sei lá, vamos supor, tô chutando, deu 100 volt-ampere, né? É, com fator de potência igual a 1 é 100, seria 100 watts, né? Eu poderia colocar quatro lâmpadas aqui, ó, dividir esse ambiente em quatro, sei lá, de 25 aqui, ó, que daria o 100 do mesmo jeito, tá? O que importa é você ter a carga, né? Aquela potência. Aí tem gente que coloca, principalmente em quarto ou em sala, né? Aquela sanca, né? Aí, por exemplo, a sanca é aquele recorte, né? No forro aqui, ó. Aí nesse recorte aqui, ó, geralmente ele é mais essa parte aqui, ó, é essa, né, do forro. Aí nesse cantinho aqui, ó, eles pegam e colocam, por exemplo, uma luminária aqui, né? O ideal, assim, a sanca ela é boa, por quê? Porque quem tá aqui, ó, e olha aqui para cima, ele não olha direto pro ponto de luz.
Que o ruim, né, quando você está num quarto de noite aqui e a luz está ligada, né? Se você estiver deitado aqui, você olha para o teto e aí você olha diretamente para a luz. Isso não é bom para sua vista. Principalmente se for míope igual eu, né? Geralmente o míope ele vem com combo, né? A miopia e o astigmatismo, que é você não aguenta luz muito forte, né? Por causa de um defeito no fundo lá da córnea, né? Que aí ela parece uma uva passa e aí um ponto de luz vira vários pontos ali. Aí o pessoal Ô, coloca sangue. professor, Ah, sim, pois não. você estava falando aí da Sanca, né? Eu fiz um, só que fiz em ligação em série. Aí ela ficou muito enfraquecida, ficou mais forte, ficou tipo oscilando. Ah, é Aí porque eu ela fiz dividiu a queda de tensão. Em vez dela ser cada uma 220, ela deve ter dividido, né, esses 220. Você colocou quantas? lá foi, gastou 12 tubular de 18 watts. Hum, Aí, eu, aí 12, 18 watts, né? isso, aquela de Então, 1,20 m. Mas você devia ter colocado a fonte, aí não tinha ficado oscilando. não, você coloca em paralelo, que aí Aí ela eu, fica, ela ficou mesmo a mesma iluminação. aí eu tive que desmontar tudo de novo e vir em paralelo. Aí ficou beleza. Aí o cliente gostou. Ficou só o ouro. É, não, ó, aqui, ó, igual esse aqui, né? Aí tem desse E jeito aqui, ó, tem o foco, a iluminação, Eu já tem fiz umas que muita não tem cancra de cartonato. Eu fazia o cartonato, gesso, né? né? É isso, gesso acartonado, né? Ó, a Eu, mas mais eu fiz comum é essa muita daqui, ó. cancra. Que aí o bom que é o ponto de luz, ele não fica direto no seu rosto, né? Você ilumina o ambiente de qualquer forma, né? E aí você não tem esse impacto. Eu prefiro sem esses pontinhos aqui, ó. Só deixar essa iluminação em volta aqui. Eu acho que fica mais bonito, né? E aí fica menos agressivo pro seu olho. aí, É, professor, a pessoa teve tá a pondo muito qualidade é que fita de deu. LED, né? Ao redor da LED, cancra. isso, ó, bota um LEDzão aqui, ó. Não, vocês já viram no ônibus? No ônibus eles colocam esse LED aqui, ó. Já tem um tempão já, essas O fitonas. senhor conhece muito bem Goiânia, né? Aham, ixi, já andei de ônibus aí. Não, Eu tenho Goiânia, pós-graduação em andar de ônibus em Goiânia. o shopping de Aparecida, Buriti Shopping, aquela área de Isso. alimentação, aquele forro lá foi eu e mais três que fez. Você deve ter feito de madrugada, não foi? Foi, começar às 10 horas da noite. Aí É, não, trabalhava à noite. eu tenho um tio que tem uma equipe de trabalho. Aí geralmente, aí tem o BR Malls, né? Aí geralmente Tem um você horário só para você é descarregar porque assim, material. se você for trabalhar no horário de venda ali, no horário comercial, né? Porque você, dependendo do local, o cliente ele é chato, né? É, mas Uhum. assim, eu dou razão para o cliente, né? Você vai num shopping, o estacionamento é pela hora da morte, né? Você paga caro estacionamento de Caro. um shopping. E aí você chega, tá tudo bagunçado lá, né? E dependendo do tipo de shopping, né? Do tipo de cliente daquela loja ali, né? O pessoal só Uhum. dá alta ali mesmo, né? Aí eles preferem pagar o adicional noturno, né? E aí você Verdade. fica no turno lá da noite, sai muito mais barato. Aí eu sei que É. meu tio, ele até com um restaurante que fazia, né? E hoje em dia o pessoal entrega, né? Qualquer hora aí Aham. da noite aí. Aí o pessoal já ia lá na obra, já ia, entregava, aí como o almoço que era na meio da madrugada, né? Hora de comer, né? E aí já Uhum. deixava tudo pronto lá, já entregava para eles e o pessoal madrugada adentro fazendo, trocava piso, fazia de tudo lá. Não, nós trabalhava até 5 horas da manhã. Aí das 5 às 5 e meia era só limpeza para poder estar funcionando normalmente. É, não, aqui, ó, atividade um. Na atividade um aqui, ó, a gente vai fazer dessa planta aqui, né?
e vai usar esse algoritmo. Inclusive, eu tenho aqui, ó, um exemplo, tá aqui nessa parte da aula. Isso aqui é lá do Proelétrica. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é um programa que se instala. Infelizmente, eu não sei por que cargas d'água ele não. O hard lock não aceita aqui. Eu vou, com certeza, eu vou ter que comprar, vou ter que tirar o escorpião do bolso e comprar a licença dele. O meu tá bem antigo, ó. É esse aqui, o Proelétrica, basicamente, ele usa o AutoCAD aqui, né, como pano de fundo. Aí na hora que você instala o Proelétrica, ele vira uma barra igual essas barras aqui, ó. Isso aqui é uma barra de habilidades que o AutoCAD 2D tem, né? Aí ele vira uma barra, inclusive nessa barra eu consigo, ele faz o cálculo da área aqui, né? As medidas, e aí você joga aqui, ó, isso aqui demorou, ele deve ter demorado um, quê? 2 segundos, 3 segundos para fazer esse projeto aqui. Você vem aqui, ó, seleciona a planta, né, vazia, aí clica com direito, ou então clica aqui na barra de tarefa e fala lançar pontos de iluminação. Aí, na hora que você faz isso, aparece uma barra de tarefa e ele vai brotando os pontos aqui, ó. Aí tá, vão brotando do nada aqui. Aí, se você quiser mexer, aumentar, você pode acrescentar. Aí depois você lançar a tomada, aí as tomadas vão brotando aqui, ó. Nessa sala aqui, desse exemplo que eu tô dando aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, foram cinco aqui, ó. Já nesse quarto aqui, ó, foram três, porque esse aqui é uso específico, esse aqui deve ser um ar-condicionado, tanto que está listado como circuito 5. Porque isso aqui não tem cara de banheiro, não. O que tem cara de banheiro é esse. Isso aqui é banheiro, ó, certeza. Ele tem um circuito, que é a iluminação, o dois, que são essas tomadas de uso geral. Vamos ver o que que é o 3 aqui. Isso aqui deve ser uma cozinha. É porque eu não estou com o nome dos ambientes aqui, mas isso aqui tá com cara de cozinha. Então, esse 3 aqui deve ser, por exemplo, para forno elétrico, né? Porque na cozinha nós temos alguns, ainda mais hoje em dia, né? Não sei se vocês já viram aquelas frita light que parece até um forno, né? Tem uma da Multilaser que saiu agora, tem de outras marcas, mas o que eu vi foi da Multilaser. E aí ela parece um forno mesmo, um forno elétrico. Ela é bem compacta, assim, pequenininha. E aí, geralmente, ela vem, a tomada dela é para 20 amperes. E aí, por isso que eles fizeram o circuito 3 aqui, dividiram. Ah, isso aqui tá parecendo a área de serviço. Tá com cara de área de serviço aqui. Isso aqui é banheiro, ó, certeza, ó. Isso aqui tá com cara de chuveiro. E esses 5 creio eu que deve ser um ar-condicionado aqui. Geralmente o pessoal coloca no quarto, né? Tem casas aí, por exemplo, meu cunhado ele colocou no quarto e colocou na sala, que a sala é grandona, bem parecida com essa daqui. E aí o Proelétrica ele faz bem rápido. Hoje em dia, no mercado de trabalho, nas empresas aí, né, nos escritórios de engenharia, geralmente eles utilizam um programa, né, que ou ele está instalado dentro do AutoCAD 2D, que é o caso do Proelétrica, tem o AutoCAD Illumine, que ele tem um ambiente próprio de desenho, chama até QICAD, o ambiente dele de desenho, tá? E aí ele, como ele tem um ambiente próprio de desenho, o de elétrica dele que chama AutoCAD Illumine, ele é independente, ele não precisa de um AutoCAD para ele ser instalado. Aí o Proelétrica, o CAD Proj, ele precisa do AutoCAD. Aí hoje em dia, o que que o pessoal está usando? O Revit. Eu acho que ele nem vai abrir aqui, ele é tão pesado, só que ele não é mais pesado que o Inventor, não, pelo menos esse aqui. Esse daqui, acho que ele tem 8 GB de RAM. Deixa eu ver aqui. Eu acho que. Eu vou tentar abrir ele aqui. Enquanto ele abre aqui,
Ó, agora que apareceu a tela ali dele, vou tentar abrir aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Então, essa TAS Professor, Engenharia aí. Ah, não. professor, Ih, acabou a licença aqui, eu tenho que arrumar a licença. Ah, sim, pode falar aí. o- normalmente, sim, uma das causas, igual então a casa que fica oscilando a luz do banheiro, pode ser algum disjuntor ou que vem da rede? Pode estar ocasionando isso, deixando a Olha, casa mais fraca. pode dar, tá dando queda de tensão, ou seja, porque quando é uma residência, é um transformador que ele converte do 13,8 para baixa, né? Aí aquele transformador, ele, por exemplo, ele fornece energia para um ou dois quarteirões, tá? E aí, dependendo da onde ele está, a queda de tensão, geralmente você coloca ele num ponto central, por exemplo, no meio entre dois quarteirões, né? Que aí a média da queda de tensão vai dar a mesma ali, né? Obviamente, a rua em que o transformador tá, ele vai ter uma carga melhor. Inclusive, dependendo, eles colocam até um transformador que chama regulador de tensão. Se a demanda for muito grande naquele bairro, naquele setor, né? Primariamente, eles colocam mais transformador. Se isso não resolver, além de pôr mais transformador por quarteirões ali, né? Às vezes tá 3 quarteirões, aí ele pega, não, 3 quarteirões, não, vamos colocar, sei lá, um transformador. Já vi isso acontecer, foi acho que em 2023, se não me falha a memória. Eles colocaram um transformador antigo, que eles nem usam mais, de 45 para cada quarteirão. Aí melhorou a queda de tensão, tá? Que aí quanto mais longe do transformador até chegar na sua casa, na baixa tensão, essa tensão ela vai diminuindo. Aí pode ser que ela chega, por exemplo, o quadro é aqui, né? Aí vamos supor que você tem aqui um muro, né? Aí tem a parte da frente aqui, aí geralmente ele vem aéreo, entra aqui na sua casa e vai lá para o quadro de distribuição. Aí, às vezes, a tensão que chega aqui no quadro de distribuição, por exemplo, o nosso aqui é 220, né, monofásico, aí, às vezes, ela não é, você tem que dar uma olhada lá com o multímetro, em voltímetro, para ver o nível de tensão que está chegando no quadro e aí, se tiver dando problema em circuito específico, por exemplo, em iluminação, vamos supor que ele está dando problema, sei lá, só nessa luminária aqui, né? Porque a energia ela vai vir aqui, depois do quadro aqui, ó, por esse caminho. Se ela seguir estritamente esse caminho, ó, ela tá vindo aqui, ó, usando essas luminárias como caixa de passagem. E aí, depois, né, é energizando essa luminária aqui. Aí vamos supor que só ela está oscilando. Às vezes pode ser um simples aperto ali no bocal da lâmpada. Pode ser se o cabo não tiver crimpado, se ele tiver só decapado e apertado aqui, ó. Às vezes, se tiver com um aperto não muito bom, dá essa queda de tensão, né? Ou seja, ele não consegue transferir potência para o cabo, porque ele está com um pouco condutor ali. Aí por isso que é ideal você crimpar, colocar aquela pontinha, né, aquela ponteira ali, e fazer a conexão. Às vezes é lá no medidor de energia aqui fora, né? É que ele não está com aperto bom. Pode ser um monte de coisa. Se tiver tudo apertado, tudo ok, tudo crimpado, bem conectado, pode ser uma queda de tensão. Aí você vai detectar vendo a tensão que está chegando nessa lâmpada. Vamos supor que é só ela que está oscilando. E pode ser que essa lâmpada aqui seja, sei lá, vamos supor que ela é uma fluorescente. Aí fluorescente tem reator. Às vezes o problema tá na própria lâmpada, no reator dela. Ah, professor, ela é PL, né? Aí o PL, ela tem um circuito, chama circuito tanque. Aí circuito tanque, ele dá problema também, ela fica oscilando. Ah, se for de LED, né? Aí pode ser um problema no próprio LED, também já aconteceu isso.
Pode ser desde falta de aperto no próprio bocal, pode ser falta de aperto no quadro, lá no medidor, pode ser defeito no equipamento, tá? Mas o ideal, olha aqui, vê quantos volts que está chegando. Aperta a tecla Hold, né? Que aí ele vai mostrar a maior tensão que está chegando aqui, né? Se estiver chegando, sei lá, geralmente é 5% é permitido numa residência, tá? Então, por exemplo, se ela é monofase, 220 vezes 5%, 11, né? Então, 220 menos 11, se tiver chegando 209, até 209 tá bom. Menos que 209 já não tá bom. Eu já vi casos aí de cliente chegando tipo 150, 180, queda de tensão, uma porcentagem muito alta, né? Então, às vezes é um simples, se apertando mais lá no barramento do quadro interno da casa ou lá fora no medidor, né? Às vezes você resolve, pode ser um mau contato, ou se for um problema, aí você olha lá no medidor quanto que está chegando lá, né? Se tiver esse valor ou menos que ele, tá ruim, viu? Aí pode ser o caso da concessionária. Aí o problema é que isso depende da concessionária. Aí, às vezes, essa residência aqui, ela está sendo energizada por um transformador que ele energiza 4 quarteirões aí, né? Os quarteirões têm muito lote, né? Aí, às vezes, se notificando a concessionária, né? Ela vai rever isso. Aí ela pega e coloca um transformador para cada 2 quarteirão, né? Aí já vai dar uma queda de tensão bem menor do que essa daqui, né? Que até 209 tá ok, tá dentro do aceitável. Menos que isso, aí se fosse um condomínio que tem um transformador, aí já é 7% de diminuição de tensão, pela 5410 lá. Então já vamos fazendo usando o algoritmo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. O problema é que, assim, às vezes pra você achar defeito numa instalação elétrica, você tem que testar várias coisas. Aí, às vezes, a última coisa que você testa é o menos óbvio, vamos dizer assim, né? Deixa eu fazer um rascunho aqui. Esse rascunho a gente vai calcular, vai fazer os cálculos aí do dimensionamento. Aí esse rascunho eu vou dar uma modificada nele aqui. Deixa eu enxergar aqui o parágrafo. Vou pôr um bocado de folha aqui, que a gente vai começar com iluminação. Vou pôr logo umas 4 folhas. Beleza. Vai ser o suficiente. Salvar. Beleza. Daí, para contextualizar, aqui. Então, como vocês viram lá em leitura e interpretação de desenho, né? Já reforçaram bastante lá em projeto instalação predial, né? As simbologias, né? E aí a gente tem que entender que para cada elemento aqui tem um símbolo, tá? E a 5444, ela são vários símbolos lá. Eu não gosto dos clássicos, porque eles são muito erráticos aí, ó. Esse aqui, por exemplo, ele é bom, ó. Essa nomenclatura aqui, ó, para um ponto de luz, né? Aqui é a potência, aqui é o número do circuito e aqui é o comando dele. Esse aqui é bom. Esse aqui é clássico, o pessoal, clássico não, né? Ele é mais atual, o pessoal utiliza bastante, tá? Então, no projeto elétrico, né, para o predial, né, que é a base aqui dos cursos de elétrica, a gente tem que ter essa noção. A gente vai fazer um dimensionamento
esse dimensionamento aqui, a gente vai fazer igual eu falei na aula passada, a estimativa de carga. Quando eu falo carga, é porque isso deriva lá da física da mecânica, né? Basicamente, os cálculos mecânicos lá de potência mecânica, né? Ele tem um equivalente elétrico. Aí por isso que muitos profissionais da área elétrica aí, né? Eletrotécnico, engenheiro mais antigo, chama de carga, né? É porque a gente pensa em, ó, carga, né? Tem muita gente que fala, olha, professor, carga para mim é massa, né? É o peso, né? Mas no caso, carga é fazendo a alusão para potência elétrica, tá? Aí, basicamente, um projeto predial, você vai dimensionar os circuitos que você precisa, né? Ou seja, iluminação, as tomadas de uso geral, tomada de uso específico. O clássico é o chuveiro, né? E aí, a partir desse valor, desse número, por isso que chama projeto, é uma projeção. Uma projeção, basicamente, é igual um projetor, né? O projetor, ele está projetando uma imagem. Aquela imagem é um vídeo, ou até mesmo só um vídeo, né? Uma foto de algo real. Ela não representa o real, né? Por exemplo, você está vendo uma projeção lá no cinema do filme lá do Homem-Aranha, né? Ó, vamos fazer o jabá aqui, né? Tá vendo lá o filme do Homem-Aranha. Você tá vendo o Tom Holland lá, né? O Homem-Aranha ao vivo e a cores? Não, eu tô vendo uma projeção dele, ou seja, um filme não é ele de verdade, é ele que foi gravado e projetado ainda numa tela, né? Inclusive lá na óptica geométrica, né? Lá na física, existe esse termo de projeção, ela é chamado quando a gente fala de imagem, né? Fala que ela é virtual. Virtual quer dizer que ela não existe. É igual, por exemplo, você olha no espelho, né? Você olha no espelho, você está vendo você. É como se você estivesse olhando numa janela e vendo um irmão gêmeo seu. A imagem, ela é você? Não, ela é só sua imagem. Ela se parece muito com você porque é uma projeção de você. Mas o real é você. Ou seja, no projeto, agora estendendo para o projeto elétrico, o real é a instalação, é o tangível, é o que eu pego, é o que eu ligo lá, né? A iluminação, as tomadas que eu utilizo nos equipamentos elétricos, tá? Aí de que forma é feito o projeto? Igual nós vimos lá em leitura e interpretação de desenho, né? Lá nós nos limitamos a ler o projeto, identificar os elementos, né? Alguns que já trabalham na área provavelmente devem ter tido muita facilidade em interpretar, né? Outros que estão, né, às vezes estão vendo pela primeira vez, né? Quando eu fiz engenharia elétrica, eu nunca tinha feito nada de elétrica, nem como na qualidade de eletricista, muito menos eletrotécnico, né? Então, na primeira vez que eu olhava os projetos lá, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou interpretar esse negócio aqui, ué? Vou precisar de uma cartomante, porque que é isso? Que é esse triangulinho? Que é esse quadrado velho? Que é essa bolinha aqui, né? E aí, geralmente, num projeto você tem a legenda, aí a legenda fala, olha, todo triangulinho desse jeito aqui é uma tomada no rodapé. Quando você vê uma tomada com essa bolinha aqui, por exemplo, é uma tomada, né, a 2 metros aqui do piso, ou seja, uma tomada alta, né? Isso aqui seria, sei lá, de um ar-condicionado. Essa outra aqui, ó, é para chuveiro. Inclusive, você pode personalizar, tá? Ninguém diz que pode ser igual do outro. Aí, obviamente, essas simbologias aqui, elas são mais novas aí, nas NBRs aí, atuais aí, né? Na 54, que na verdade a 54 ela virou outra, né? E eu não me lembro, eu já olhei já várias vezes o número, mas eu não me lembro de cabeça aqui qual é o número, mas basicamente tem os mesmos símbolos, só mudou o número, NBR, sei lá, 50 alguma coisa, por exemplo. Então, lá em leitura e interpretação, a gente descobriu que era uma planta baixa, descobriu os elementos do projeto, né, que é a luminária, né,
a simbologia aqui, ó, o neutro, a fase e o terra. Esse aqui é o circuito 2, que alimenta essa tomada, tá? E aí, lá em instalação elétrica, já de posse do módulo básico dessas informações, vocês ostensivamente fizeram montagens lá em instalação predial, né? Lá com o professor, acho que foi a professora, né? E aí, né, com essa instalação, lembrando da referência, o ideal é agora você fazer, né, essa referência aqui, tornar ela real, né? Aí o projeto basicamente é desenho, né? Lá em leitura e interpretação de desenho, provavelmente o professor deve ter dito para vocês que isso aqui é uma simplificação, né? Imagina se a gente fosse desenhar bonitinho uma tomada aqui. Existem vários modelos, né? Hoje em dia o design dela é clássico ali, né? Mas mesmo assim, um símbolo simples com uma legenda aqui do lado, né? E você, o projetista já olha, cara, triangulinho é tomada, a pontinha é interruptor, né? E por aí vai. Então, ele já tem essa prática. Então, o projeto é basicamente desenhos simplificados, baseado em simbologias aqui, que qualquer eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista, bate o olho e já reconhece, tá? E cálculo. Cálculo porque imagina só, né? Vamos supor o Heitor, né? Aí chega um cliente pro Heitor e fala: Heitor, eu quero que você coloque uma máquina aqui, né? Sei lá, uma máquina de moer cana, alguma coisa assim, né? Basicamente um motor ali. Eu quero que você coloque aqui para eu moer cana aqui, para eu vender garapa e tal, não sei o quê. Ah, beleza. E aí o Heitor começa, o Mobuga fade e tal. Ai, Moisés, eu acho, Shazam, eu acho que vai ser um motor de 3CV, né? Aí o seu cliente olha assim para você e fala: Uai, baseado em quê? Foi Deus que me falou. Eu falei aleluia, glória a Deus, e ele falou no meu ouvido. Ele vai achar que você tá maluco, né? Então, um projeto, eu preciso de coisas palpáveis. Por isso que a gente estuda eletricidade, né? A gente faz o cálculo de potência. Na potência lá, né? A gente tem na potência do equipamento, com a configuração da tensão, a gente consegue saber a corrente, né? Ou seja, com duas variáveis eu consigo encontrar outra fazendo esse cálculo, tá? Então, o projeto basicamente é desenho simplificado e cálculo. Professor, por que que fazer no achismo? Imagina, né? O Heitor faz toda essa papagaiada e coloca um motor 3CV e aí ele descobre que o cara quer fazer muita garapa e um motor de 3CV não dá certo. Aí ele pega, eu vou colocar um de 5CV. Aí ele descobre que não dá certo. Nessa brincadeira, o cliente já comprou dois motores. Aí, não, eu acho que agora eu estou sentindo energias fantasmagóricas que agora vai ser o de 10 CV. Primeiro, não é nada profissional, é achismo, e aí o Heitor vai sentir uma força cósmica e vai fazer esse cálculo no chutômetro. Aí nesse chutômetro, não, eu estou sentindo que o cabo de 1,5 vai dar certo. E daí o de 1,5 não dá certo, a corrente é muito alta, né? Ainda mais se for um motor, né? Ele chega até 8 vezes a nominal aí, dependendo da potência, né? Então, só vai dar errado. Então, o projeto é uma projeção, ou seja, você faz esse projeto no mundo do desenho simplificado e do cálculo, aí só depois que você desenha, hoje em dia lá no AutoCAD, né? Que você desenha e você calcula, aí você tem a certeza de forma cirúrgica. Olha, aí o Heitor vai ter outra, né, outra conduta. Ó, fulano, baseado na NBS 5410, você tem que ter uma carga aqui nesse ambiente de tantos volt-ampere, tá? Você pode colocar várias lâmpadas aqui, desde que ele esteja no mínimo essa. O cliente pode pôr até mais, né? Inclusive, esse cálculo é o cálculo mínimo para iluminação, né? Ou seja, se ele é mínimo, eu posso colocar mais. Mas pelo menos tem que ter essa carga
para eu ter um projeto. Lembrando de novo, lá da última aula que a gente teve, né? Projetos são estimativas. Por isso que a gente utiliza um método científico para nada ser feito no achismo, né? Provavelmente, como essa norma é uma norma internacional, provavelmente o pessoal fez um estudo das residências daquele país, né? E descobriram que a média dos ambientes, né? Igual vocês vão ver bastante esse número aí, que é o número cabalístico aí, 6 metros quadrados, né? 4 metros quadrados é um número. Da onde que ele tirou? Foi achismo? Não. Provavelmente ele pegou as áreas das residências aí, né? É fácil você tirar essa estimativa. E aí, na média, dá 6 metros quadrados aí. Aí, levando em questão a iluminância, né? Se eu não me engano, é a 5413 que considera isso, tá? Beleza, professor. Aí já tem lá na frente, eu já vou lá para a área de cálculo. Aí, para simplificar, lá na NBR 5410, existe, né, um que fala, ó, é necessário saber se cada dependência, quando eu falo dependência, são os ambientes, né, da unidade consumidora tem área maior ou menor a 6 metros quadrados. Lembrando, esses 6 metros quadrados é uma estimativa, né, provavelmente falando, né, das residências da onde essa norma nasceu, né? Provavelmente se tivesse feito um cálculo em relacionado às residências aqui no Brasil, talvez essa estimativa não fosse 6 metros quadrados, talvez fosse 4 e assim por diante, né? Mas como é uma norma internacional, a gente compra, né? Não só o Brasil, mas outros países compra e faz a conversão, né, para a sua língua materna, né? Então eles chegaram à conclusão que 6 metros quadrados é um número mágico. Para quê, professor? É o seguinte, aí tem um critério lá. Eu já compilei, eu tirei o recorte lá da NBR, já peguei o recorte que fala sobre os itens do cálculo, do algoritmo, né? Quando eu falo algoritmo, é a regra, tá? Ou a fórmula, né? Se você assim desejar, tá? Então, existe o critério de previsão de carga. Então, uma previsão é uma estimativa de carga. Você não está fazendo, é igual eu falei, né? Um projeto, às vezes você faz um apartamento, uma casa, para um cliente que você ainda nem conheceu, você não sabe a realidade dele, você não sabe. O ideal seria, né? Você saber tudo desse cliente para você entregar um projeto extremamente personalizado, né? Mas a gente sabe que no mundo real não é assim, né? Então, a gente tem que lançar a mão da estatística, né? Tem que lançar a mão, né, do método científico para a gente conseguir chegar no meio termo, né, numa média, né? Por isso que existem as roupas, né, tamanho M, tamanho G, tamanho GG, XG, né? Porque é uma média aí das medidas, né, para roupa, né, para camisa, para calça e por aí vai, né, para calçado. Então, basicamente, foi esse que foi o estudo que foi feito lá, tá? Então, ele fala que para iluminação, em cada cômodo ou dependência, deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo, tá? No teto, pelo menos um, tá? Comandado por um interruptor, beleza, isso a gente já sabe com potência mínima, ou seja, ao mínimo. Você pode, se você quiser, projetista, ou se o seu projeto demandar isso, você pode pôr mais, mas pelo menos isso. É igual segurança do trabalho, né? É o mínimo necessário para você executar um trabalho seguro. Então, áreas menores ou iguais, né, a 6 metros quadrados, essa dependência aqui, ela deve ser prevista uma carga de 100 volt-ampere. Aí volt-ampere por quê? Porque é potência aparente, tá? Mas basicamente, você considera fator de potência mais para a indústria e circuitos de força, né? Por exemplo, motores, basicamente motor elétrico, tá? Então, área igual ou menor que 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. Área maior que 6, ó, incômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 para os primeiros 6 metros quadrados
acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados. Exemplo clássico, que eu acho que todo professor exemplifica, né? Por exemplo, se a sala, sei lá, a sala tem 10 metros quadrados, então quer dizer que ela tem que ter um ponto, né, de 100 mais 60, ou seja, 160 volt-ampere, tá? Professor, esse único ponto, ele pode ter essa carga toda, ou eu posso dividir essa carga em quantas luminárias eu quiser, ou igual o exemplo que o senhor deu aí da Sanca, né? Posso colocar o equivalente? Pode. Você pode, depois que. Porque o básico, que muita empresa fala que é construir no osso, né? O básico é esse. E aí, acho que eu até citei esse exemplo na aula passada, né? Eu fiz uma vez um projeto que era de alto padrão, e aí a gente entregou o básico, que foi esse cálculo aqui para cada apartamento. Tinha um por andar, dois, três e por aí vai, né? Dependendo do poder aquisitivo lá de quem comprava. Aí depois a EBM ela fornecia, né, um profissional para personalizar depois dela ter comprado o apartamento, ou seja, ele poderia colocar mais carga a gosto do cliente. Lembrando que isso aqui é o mínimo, né? Se é o mínimo, ele pode pôr pelo menos isso ou mais, tá? Então a gente fazia depois a personalização, que era um pacote a mais para cada cliente ali, para cada necessidade. Se o cliente falava, não, tá bom essa. Aí beleza, problema dele, né? Só que isso era um pacote a mais ali, né? E era oferecido, aí como era muito caro os apartamentos, eu mesmo acho que se eu vivesse as duas vidas, eu tinha que ser milionário para comprar um trem daquele. Aí o pessoal escolhia, eles preferiam escolher da própria construtora, né? Porque aí, como ela construiu e tal, e aí eles ofereciam os preços melhores aí, né? Então oferecia como um plus, mas aí tinha cliente que se quisesse, ele tivesse um eletricista, né? Um profissional aí da sua confiança, ele podia contratar. Então, basicamente, você poderia colocar um ponto de, sei lá, com 100 e outro de 60 ali nos quatro restantes. Você pode colocar nesses 10 metros quadrados esse ponto total, né, a carga total. Ou você coloca ele total, ou você coloca ele dividido ali, tá? Beleza, professor, entendi. Aí, a atividade um. Basicamente, ó, ela já passa a capivara aqui, ó. Não, ela não passou aqui. Ela só deu um exemplo. O circuito um, iluminação 8 luminária de LED de 8 watts. Falando de 9 watts aqui, total 72 aqui. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Vai fazer esse cálculo e aí dimensionar, né, usando essa planta baixa aqui, dimensionar, né, o mínimo de pontos de força e de carga, tá? É ponto e carga que chama. Então, tá dando quase o final aqui, mas dá pra gente já começar. Vamos começar do mais facinho aqui, que é o banheiro, né? Então, a iluminação. E aí é interessante, eu fazia isso na época que eu era estudante, para eu até como se diz, mentalizar e aprender o cálculo. Porque depois você faz em planilha, você usa o programa, né? Assim, na vida real, assim, na prática, numa empresa aí, você nunca vai fazer esse cálculo na mão. A gente só faz aqui que é para você entender o princípio dele, tá? Inclusive, todos os programas aí, que tem a tecnologia BIM, utiliza esse cálculo que a gente vai fazer aqui. Então, o circuito de iluminação. Vamos começar pelo banheiro aqui, ó, o Whisky Charlie aqui.
Whisky Charlie tem a área de 4,42 metros quadrados. Então, essa área ela é menor, né, que 6 metros quadrados. Segundo o algoritmo lá, né, a regrinha, quando ela é menor ou igual, é um ponto de 100 volt-ampere. Então, a carga do banheiro aqui é de potência total, né, potência aparente, né, ou total, né, tem esses dois nomes, de 100 volt-ampere. Mas só isso, professor, só? Começa bem simples, depois ele dá uma potencializada aqui. Vamos colocar numa cor diferente, né? Já tem muita coisa vermelha aqui. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, então o banheiro aqui, ó, tem um ponto. Aí eu vou para simplificar aqui, para tornar o nosso entendimento melhor, né? Um de 100 volt-ampere. Dá uma diminuída aqui que tá muito grossa essa pena aqui. O interruptor geralmente ele fica aqui. Aí é o símbolo S. O ideal é que você tenha. E aí, geralmente, o pessoal coloca iluminação como o primeiro circuito. Então, é o identificando o disjuntor na hora que a gente estiver lá na atividade 2. Aqui é 100 volt ampere, que está muito grosso, né? Deixa eu redesenhar isso aqui. Circuito 1, comando A, por exemplo, que é o A. Então, ó, esse interruptor liga e desliga, essa luminária ele faz parte do circuito 1. Professor, então a iluminação vai ser o circuito 1? Para efeito didático, vai ser nesse projeto aqui. Mas vamos supor que fosse um projeto maior, uma iluminação de um galpão aí, né? Dependendo da carga, aí é interessante você dividir essa carga em dois circuitos, ou seja, nos primeiros dois disjuntores, né? No disjuntor do circuito 1 e do 2, você divide essa iluminação. Aí aqui é só para você dimensionar inicialmente. Vamos agora para a cozinha. Cozinha, a área dela é de 8,55 metros quadrados. Ou seja, ela é maior, né? Ou igual. Aqui tem que ser menor ou igual, né? Aqui ela é maior que 6 metros quadrados. Beleza, então, para os primeiros, até que fala. Primeira vez que a gente lê isso aqui, a gente fica meio confuso. Mas depois, à medida que a gente vai fazendo os cálculos, a gente vai entendendo aqui a dinâmica. Por isso que é bom você pegar o caderno, né? E aí escrevendo e calculando para você entendendo a teoria aí. O melhor jeito da gente aprender é escrevendo mesmo. Aí fala, ó, os primeiros 6 metros quadrados, não, é 100, né? E para cada 60, ou para cada 4, 60 volt-ampere de potência. Então, uma coisa interessante para você fazer, você já, desses 8 aqui, ó, você já aloca 100 volt-ampere. Então, o ideal é você fazer o seguinte, ó, 8. Vocês vão ver que vai ficar fácil aqui, ó. 8, ó, aí você tira, não é para cada 6, né? Então vai ser 8,55 menos 6. Vai sobrar quanto? 8,55 menos 6. Aí para cada 6 metros quadrados que você tira, o primeiro, né? Eu até vou tirar essa seta daqui, ó. Então eu pego o total menos 6.
Então eu já sei que 6 eu vou alocar o quê? 100 volt-ampere. Sobrou quanto? 2,55, tá? 2,55. Isso, metro quadrado. Então, aqui está parecendo elevado ao quadrado, né? Então, eu não tenho 4 metros inteiro. Então, eu só deixo 100 volt-ampere. Se eu tivesse 10, aí eu colocava os 60, entendeu? Já que a Ô, gente pega. professor, Ah, sim, pois não. mas aí pode dividir em dois aí, esses 8 metros, não? Para pôr 2,60? Não, é porque é o seguinte, a ideia é você pegar desse total para os 6, é igual fala aqui, ó, para os 6, Uhum. ó, incômodos ou Não dependência tem superior a 6, você prevê uma carga de mínima de 100 para os Ah, primeiros, né, 6 6 metros metros. quadrados, e o que sobrar de cada porque 4 metros inteiro, entendeu? Aí você põe Aham. 60. Como não Aham. sobrou 4 inteiro, então você Eu não deixo vai só pôr o 100. 60, só o 100. A Aham. ideia é porque essa. a norma pede, no mínimo, a cada 6 metros, uma de 100. Então não tem como você fazer em duas de 60. Isso. Aí, ó, já a sala já vai ser interessante. Porque se tivesse só, igual eu falei, o exemplo ideal aí, né, seria o 10, né? Aí eu teria certinho, né? 6, aí vai sobrar o quê? 4, né? Eu teria um de 100 mais um de 60, né? Aí não ia sobrar nada, né? Que é depois, o primeiro é 100, depois você vai colocando só 60. Esse aqui continuaria sendo o circuito 1, comando B, e aqui 100 volt-ampere. Aí geralmente você coloca o interruptor aqui, né? Comando B, circuito 1. Beleza. E agora vamos para sala. Aí aqui eu vou fazer só mais esse aqui que já tem o pessoal já esperando na outra sala aqui. Aí vamos lá. 27,55 metros quadrados. Aí a verificação lógica, né? Ela é maior que 6 metros quadrados. Beleza. Então, desses 27, né? Pode até pôr aqui, ó, menos 6, que aí você já aloca 100, né? Vai dar, aí você vai fazendo a conta aqui, ó, 27, vírgula 55, vírgula 55, menos 6, sobrou 4 21 de 100 e uma de e 60. aí sobrou 21,55. Agora você vai ver que você vai ver a lógica agora, ó. Então sobrou 21,55, né? Agora, lembra que os primeiros 6 é 100, né? Agora eu vou tirar de 4 em 4 metros aqui, ó. Então eu já aloco 60 volt-ampere, ó. Menos 4, ficou o quê? 17. Aí isso aqui você vai somando, ó. Aí sobrou o quê? 17,55 metro quadrado. Aí menos 4, já aloca 60 volt-ampere aqui. Então, menos 4, 13, vou pôr aqui do outro lado aqui, ó. 13,55 metro quadrado. Menos 4. Enquanto eu tiver 4 metros inteiro, eu vou alocando 60. É isso que o algoritmo faz, ó. Mais 60. Ó, menos 4. Até sobrar um valor menor que 4. 9,55 metro quadrado. Menos 4, como a gente sabe que tem menos 4 inteiro, ó,
5,55 metros quadrados. Aí, como a gente sabe que ainda tem 4 metros quadrados inteiro, né? Aí menos Eu 4, abri a agora carreira, chegou mais lá. uma alocação de 60 aqui, né? Volt ampere. Agora sobrou o quê? 1,55 metro quadrado, ou seja, ele já está menor. Você poderia, inclusive, no algoritmo, é um programa, tá? Aí ele faz um condicional lá, até sobrar menor que 4. Sempre para o primeiro ele pega 100, o restante 60, né? Então vai ser o quê? 5 de Ó, 60 e uma de 100. então, ó, 100, aí 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30, né? Então, 300 mais 100, 400. Então, o total aqui, né, o somatório aqui, vai dar 400 volt-ampere. Professor, pergunta que não quer calar. Eu posso colocar um único ponto aqui na sala de 400? Pode dividir, pode pôr um único, pode dividir. Para efeito didático, eu só vou colocar um, tá? Para vocês entenderem o conceito. Então, circuito 1, comando C e 400 volt-ampere. Aí, vamos colocar aqui. Ô, professor, Sim, pois não. Salvar. igual o senhor falou, eu pergunto que não quer calar, né? Aí eu posso colocar aí um exemplo, duas de 100 e dividir em crôica ou LED, alguma Pode, coisa assim. pode. Para o Uhum. projeto inicial, na hora que o algoritmo faz esse cálculo bem rápido, ele te entrega assim. Aí Uhum. você Eu pega e você posso... só vai modificando. Uhum, entendi. Só Beleza. que tem que ter o Mas, total que deu, no mas caso. eu não posso sair dos 400, né? Eu tenho que continuar nos Não, 400. se você quiser a mais, você pode. Porque isso aqui é dimensionamento mínimo de carga e Uhum. de luminária aqui. Ah, eu quero pôr, sei lá, por algum motivo eu quero pôr 500. Pode, mas no mínimo 400. Menos que isso, né? Já pela regra aqui da 5410, Já já não não tá é na mão. interessante. É, Uhum. Tranquilo. beleza? Vou salvar aqui. Deixa eu salvar para a gente não perder. Ah, já salvei. E aí, próxima aula, a gente continua no cálculo e a gente vai fazendo gradativamente aqui. Geralmente, a primeira atividade ela leva mais tempo, mas é bom a gente fazendo ela pausadamente, né? Para a gente saber É, qual que é a carga, né? Beleza? é mais fácil pra gente ir pegando o jeito É, também. para a gente entendendo aqui. Eu ficava lá assim, aí tinha uns colegas que falavam, não, esse professor não fica demorando, fica mancebando, né? Mas é isso. Na hora que você está aprendendo, você faz devagar. Lá no escritório, eu nem pensava nesses cálculos. Inclusive, eu trabalhei muito tempo, né? Só depois eu dava treinamento em segurança do trabalho, né? Aí eu falava pouco de eletricidade. Aí quando eu fui dar uma aula de eletricidade lá, e de instalações, né, projeto, aí eu tive que revisar tudo, que eu nem lembrava. Eu usava o programa lá do computador, né? E aí Hum. colocava lá, eu só via as luminárias brotando, as tomadas brotando, e de repente os eletrodutos, as simbologias, né? Aí no profissional, para ser rápido, é assim, né? Mas você precisa pelo menos uma vez na televisão ver, né? Entender como é que ele faz, porque, inclusive, você imagina antes de inventar esse programa. Pois é, ué. Imagina o tanto que era difícil fazer projeto, né? E Era, aí alguém eu creio que teve era. que, um engenheiro, um técnico, né? Eu sei que essa lá do Alto que Ilumina, ela fica, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, se não me, ou é em Minas, né? Ixi, agora eu confundi. Eu sei que é um desses dois lugares aí. Aí imagina, o profissional ele teve que chegar lá para o programador e falar, olha, tem esse critério que está lá no 5410, ele provavelmente deve ter feito um cálculo semelhante a esse daqui, né? Aí o programador, o que que fez? Ah, eu vou utilizar uma estrutura condicional aqui, eu vou fazendo a verificação, né? Utilizando, aí ele coloca lá no datasheet lá do programa, né?
geralmente eles vão atualizando, colocando todas as normas técnicas de distribuição das concessionárias, né, do país aí. E aí o programa ainda pergunta: aonde é que você está fazendo esse projeto aí, meu jovem? Aí você fala: olha, eu estou fazendo o Equatorial Pará. Aí ele pega, já sabe quais que são as normas da Equatorial Pará, né? E aí executa o cálculo. Ah, não, agora eu quero para Equatorial Goiás. E dá uma mudada lá. A Energisa lá do Tocantins, do mesmo jeito. Mesmo E jeito. aí geralmente, aí todas as normas ficam num banco de dados, no programa lá, né? Antigamente era um hard lock, aquela porta antigona de impressora, sabe? Aí só depois que eles fizeram ela no formato de pendrive, aí licença por rede também, tem vários jeitos aí. Ah, beleza. Tipo uma assinatura, né? Atualmente o pessoal faz a assinatura, né? Igual o AutoCAD aqui, né? A gente assina, tem um pacote aqui do Senai, né? E aí o professor, aí o pessoal tem assinatura para cada professor, né? Aí faz o registro lá. Aí na hora que o professor entra, ele entra com o seu login. Aí ele vale por um ano, passou um ano, ele renova e assim por diante. Igual o do aluno lá, né? O O do AutoCAD. aluno também, se eu não me engano, ele vale por um ano. Eu baixei o Inventor aqui, só que meu computador fez foi travar tudo. Não, inventa é pesado. Aí até essas atividades aí eu não fiz ainda porque meu Ou computador. 2010, na época, o computador lá do escritório não era nem giga, a memória RAM era de 250 megas, se eu não me engano. E demorava 10 minutos para abrir o Inventor. É, A versão 2010, imagina as de agora. tem que ser um computador 32, acho que 32 GB. Pelo menos. 16, de 16 a 32. Aí o meu aqui eu fez foi travar, eu tive que mandar formatar É. aí. Mas isso daqui, ó, o Revit, demora para abrir, tá? Eu tenho até que renovar a licença dele aqui. O Revit, tem o Eagle que faz. Deixa eu ver se ele ainda tá valendo aqui. Aquele calculadora do Brasil também a gente usa de graça. Que a É, professora esse é mostrou bom. para nós. Ó. Só que ele só usa online. Você não baixa o aplicativo. Tem que ter internet, né? Sempre tem que ter É, na É, hora. aquele lá é bom para os cálculos, viu? Sai direitinho. Quantas lâmpadas, quantos watts. acho que ele não tá. Ixi, eu acho que eu desinstalei ele, porque eu parei de dar aula de. Eu tava dando aula de técnica eletrônica. Aí, como eu tô mais só na eletrotécnica, automação, aí eu até desinstalei, agora que eu lembrei aqui. Deixa eu salvar o nosso rascunho. Beleza, pessoal? Deixa eu ir para outra sala aqui que a galerinha tá esperando, né? Valeu, obrigado, hein, professor. Bom Falou, final fica de com semana Deus, aí. pessoal. Vocês também. Falou.